Olá! As sessões virtuais sem a necessidade da presença física de desembargadores no local e durante o período de julgamento já são uma realidade nos órgãos judiciais de segundo grau do Tribunal de Justiça do Maranhão. Uma resolução que estabelece as normas da atividade foi aprovada em sessão plenária. Os julgamentos em ambiente eletrônico ajudam a dar mais agilidade nas decisões e aumentar a produtividade do tribunal. No programa de hoje você vai entender como são realizadas essas sessões com processos distribuídos através do sistema do processo judicial eletrônico. Você também vai saber como a realidade do Tribunal de Justiça mudou com a efetivação do planejamento estratégico, que permite a padronização de novas práticas e a profissionalização completa do Poder Judiciário. A introdução de novas ideias na administração gerencial, promovendo uma mudança no perfil do juiz, que agora tem noções de gestão na sua comarca, na sua vara judicial. Aqui no estúdio, quem vai falar sobre como se deu essa mudança e também sobre as sessões virtuais de julgamento e outros assuntos é o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão, Cristiano Simas, que é coordenador do planejamento estratégico do Poder Judiciário. Justiça Cidadã, um programa em parceria do Judiciário Maranhense com a TV Assembleia. Está só começando! Imagine uma situação impensável há algumas décadas. Um julgamento sem a presença dos julgadores na sala da sessão. Pois isso já é possível graças à tecnologia. E o Tribunal de Justiça do Maranhão está conectado a esses novos tempos. Todos os órgãos judiciais do segundo grau do Poder Judiciário do Maranhão já podem realizar sessões virtuais. E quem está aqui para explicar como funciona essa novidade, que saiu do campo da ficção para a realidade, é o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão, Cristiano Simas. Seja bem-vindo, doutor Cristiano. Olá, Eider. Olá, Amanda. É um prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, doutor Cristiano. Doutor, obviamente há regras. Quais são os tipos de processos que podem ser julgados durante as sessões virtuais? Certo. Veja, inicialmente é importante explicar para os telespectadores que o julgamento em sessão virtual não é uma novidade do nosso tribunal. Isso já ocorre em outros tribunais, o CNJ, o Supremo Tribunal Federal, o STJ. Em verdade, o presidente só trouxe ao nosso tribunal uma inovação que já é lugar comum em outros locais do país, né? Foi aprovada a Resolução 30/2019, que prioriza os julgamentos em sessão virtual dos processos virtuais, PJE. No primeiro momento, somente os processos do PJE serão julgados e no segundo momento pretendemos ampliar isso aos processos físicos. Todo e qualquer processo pode ser julgado pela sessão virtual. Agora, uma coisa que todo mundo quer saber é onde ficam os desembargadores, qual o período de julgamento, como acompanhar essa sessão virtual? Veja, no tocante à sessão virtual, acho que a melhor pergunta é se onde o desembargador se encontra tem acesso à internet, né? Na verdade, o desembargador pode exercer a atividade jurisdicional dele em qualquer local, seja na sua residência, seja no seu gabinete e outro local de trabalho, com acesso à internet, né? Então, isso é irrelevante. Isso traz uma nova roupagem do Poder Judiciário. É o próprio tribunal que determina isso, doutor? Não, necessariamente não. Veja, o processo funciona assim, o julgamento. O desembargador prepara o acordo e voto e pede pauta. Quando ele pede pauta, abre-se um prazo de 7 dias para os demais desembargadores apresentarem seu relatório e voto. E o julgamento é feito dessa forma. Ao final, após o julgamento, é divulgado o resultado final. Então é muito transparente, é muito rápido e célere, e o que tem se observado nos nossos tribunais é que esse sistema de julgamento ele agiliza e muito a prestação jurisdicional. E quando foi o início disso tudo? Na verdade, houve por parte do nosso presidente o interesse, né? Há uma preocupação muito grande dessa gestão, no sentido de dotar o Poder Judiciário de instrumentos capazes de acelerar os julgamentos, e o presidente, seguindo uma tendência nacional, resolveu trazer para o Maranhão essa iniciativa que, sem dúvida alguma, vai trazer muitos benefícios ao jurisdicionado, que terá seu processo julgado mais rapidamente. Houve custo ou economia para o tribunal, doutor, nesse tipo de... Olha, o parque tecnológico já suporta essa demanda. A rigor, é uma medida que não importa no impacto financeiro muito grande.
né? Então, nós apenas adequamos os nossos sistemas de computação, de tramitação dos processos para essa nova realidade. E, doutor Cristiano, o senhor acredita que as partes e os advogados vão se acostumar rapidamente a esse novo tipo de julgamento, a essa realidade nacional, como o senhor mesmo disse? Quando se muda o sem tradicional, geralmente... Veja, há tradição, há 10 anos, quando nós falávamos em processo judicial eletrônico, era um monstro de 7 cabeças. E hoje é uma realidade muito bem-vinda. O advogado do seu escritório, ele não precisa se dirigir ao fórum, ele pode peticionar, e nós temos situações em que petições que foram distribuídas às 15 horas, às 15h10 já foram despachadas pelo juiz. Então isso trouxe uma agilidade muito grande. Não teria motivo para o advogado não se acostumar. Muito pelo contrário, eu acho que isso é esperado até pelos advogados e as partes, porque nós temos celeridade e transparência nos julgamentos. Com certeza, e de vários estados do país, Sim, né? As audiências perfeito. ocorrem. Perfeito. Hoje, qual é a posição do Estado do Maranhão nesse contexto de tecnologia? Olha, nós estamos na vanguarda em algumas situações, né? Como disse o nosso presidente, ele investe muito em tecnologia. Nós agora traemos para o Maranhão o selo digital, que é uma iniciativa muito importante na agilização da emissão, por exemplo, de alvarás judiciais. Isso vai ser implantado logo, logo. Estamos trabalhando no pagamento de custas processuais por cartão de crédito. É uma inovação que o nosso presidente vai encampar e que não existe ainda em nenhum estado da federação iniciativa semelhante. Hoje a vida da gente é praticamente virtual. Não há sentido de você não poder usar o cartão de crédito para pagar as custas, né? Então isso possibilita, inclusive, o acesso do cidadão à justiça, porque ele vai poder, inclusive, parcelar essas custas, né? Sem que isso venha a onerar de maneira excessiva a sua renda familiar. Então, há, por parte da gestão do Tribunal de Justiça, o empenho de garantir cada vez mais acesso à jurisdição. Ok. Então, daqui a pouco, a gente vai conversar ainda mais com o juiz Cristiano Simas. Alguma dúvida sobre a justiça? Ligue para o Telejudiciário, o número 0800 707 1581. É de graça, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Anote, 0800 707 1581. No próximo bloco, o planejamento estratégico que mudou radicalmente a realidade do Poder Judiciário. O juiz Cristiano Simas vai nos contar como está sendo essa revolução que vem permitindo a padronização de novas práticas. É já já. Justiça Cidadã está de volta para o futuro que já é presente, conversando sobre práticas que vem mudando a cara da justiça com o juiz Cristiano Simas, coordenador de planejamento estratégico do Poder Judiciário do Maranhão. Doutor Cristiano, o senhor poderia explicar, por favor, ao nosso público como é o trabalho do planejamento estratégico no Tribunal de Justiça do Maranhão? Veja, o planejamento estratégico ele tem como foco trazer da iniciativa privada uma política de boa governança no âmbito do Poder Judiciário. Hoje mesmo eu estava no Tribunal de Justiça recebendo alguns alunos da UFMA, explicando a eles que a imagem que temos do serviço público é um serviço público lento e ineficiente. O planejamento estratégico busca, a partir de uma iniciativa do próprio Conselho Nacional de Justiça, trazer para o setor público algumas premissas da iniciativa privada relativas à celeridade, produtividade e eficiência. Então, basicamente, o que se busca com o planejamento estratégico é, no sentido macro da palavra, trazer essa expertise em boa governança, em eficiência, produtividade e, pontualmente, intervir naquelas situações em que ajustes são necessários para que a máquina funcione a contento. Eu queria que o senhor desse exemplos de situações rotineiras que mudaram a forma drástica a partir desse planejamento estratégico. Bom, eu posso citar 3 exemplos que são emblemáticos dessa gestão. Logo no início da gestão, nós enfrentamos um problema que era crônico no Maranhão, que é a permanência de armas apreendidas nos fóruns. Isso gerava uma insegurança ao jurisdicionado. Nós tivemos fóruns que foram invadidos, diversos, né? arrombados, interior, isso foi noticiado pela mídia. E nós conseguimos resolver esse problema que já se arrastava há anos e anos, né? Nós fizemos uma nova normatização, o presidente, vocês devem saber, ele é criminalista, então isso facilita muito o trato da matéria. Ele
de fato, resolveu o problema. Hoje nós não temos mais essa dificuldade de manter armas em fóruns, né? Nós também fizemos uma reestruturação do FERJ, que é o Fundo Especial de Reaparelhamento do Judiciário. Fizemos alguns ajustes pontuais e com esses ajustes que o presidente fez, nós aumentamos a arrecadação em mais de 15 milhões de reais. Esse valor será reinvestido no primeiro e segundo graus, no sentido de melhor aparelhar a justiça. E nós também fizemos diversos ajustes pontuais na gestão. Nós, por exemplo, disciplinamos e regulamentamos o uso dos veículos com as chamadas rotas inteligentes, em que houve uma economia muito grande de dinheiro, porque agora o fornecimento de material, por exemplo, pode até parecer uma coisa simples, mas isso gerou economia de mais de R$500 milhão, né? A distribuição de material, por exemplo, antes ela não seguia uma lógica, um parâmetro de entrega. Hoje nós temos uma rota pré-determinada e nós aproveitamos essa rota para também, por exemplo, caso assim queira o Ministério Público, a Defensoria Pública, se utilizar do carro do Poder Judiciário para também aparelhar as promotorias do interior e as sedes das Defensorias Públicas. Quer dizer que não fica só a critério do tribunal, não servir somente ao tribunal. Na verdade, o desejo do nosso presidente é estreitar a relação do sistema de justiça. Qual é o sistema de justiça? Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública. Antes havia uma certa... Na verdade, cada um cuidava da sua área. Hoje há uma integração bem maior. E essa integração vem sendo construída das gestões anteriores. Os presidentes que antecederam o atual presidente também tiveram essa iniciativa e nós só aprofundamos nessa gestão esse relacionamento institucional. Então passam por essas mudanças também, essa melhor articulação com os outros órgãos? Sim, e sem dúvida alguma, isso só quem tem a ganhar é o jurisdicionado. Com certeza. Porque quando há uma integração entre os órgãos participantes do sistema de justiça, todos acabam ganhando. E tudo flui melhor, não é, Ida? Nós já trouxemos aqui entrevistados da conciliação, por exemplo, né, que falaram de eventos em parceria, né, entre o Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público, tudo em prol do cidadão. Né? O Judiciário hoje está se aproximando mais do cidadão, né? Mais transparente, mais democrático, mais acessível. Né? A tendência é essa, né? Eu, por exemplo, me formei em 2000, né, e na minha época de faculdade era impensável se visitar o Tribunal de Justiça para assistir uma sessão. E agora essas visitas são frequentes, não é? E hoje eu recebi uma turma da UFMA, né? E discutimos sobre justiça, sobre PJE, sobre sessão virtual. É muito gratificante poder receber a população no Tribunal de Justiça. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação desse trabalho, rapidamente, na sua ótica. Olha, eu sou um pouco suspeito, porque eu sou entusiasta, né? Eu acho que o nosso presidente ele tem uma visão muito acurada do que se refere à gestão, à transparência, à seriedade no trato da coisa pública. Isso é muito evidente em tudo que ele faz. Então, eu só posso dizer que nós avançamos muito, né? O planejamento estratégico, ele é o que é hoje, em grande medida, porque nós tivemos ao longo do tempo juízes que se dedicaram muito ao planejamento, né? Eu posso citar, por exemplo, as contribuições, e eu costumo dizer que foi a grande arquiteta do planejamento estratégico do Tribunal de Justiça, a doutora Sônia Amaral, que deu contribuições extraordinárias na construção desse ideal de boa governança, né? E de lá para cá, nós tivemos juízes que se dedicaram muito. Então é muito gratificante poder fazer parte dessa revolução, desse momento de crescimento, desse momento de amadurecimento institucional e, acima de tudo, prestar ao cidadão, que é o principal interessado, aquilo que nós somos obrigados ou vocacionados a fazer. Com certeza. Okay. E, doutor Cristiano, o uso dos meios alternativos de solução de conflitos, a conciliação, a mediação, também entram nesse processo de mudança? Na verdade, é um sistema, né? É um sistema que busca alcançar todas as possibilidades de acesso à jurisdição. Nós temos uma cultura da litigiosidade. Sim. Na verdade, as pessoas, quando passam por algum problema, a primeira pergunta é, olha, você vai entrar na justiça? Né? Então, hoje nós incentivamos muito a questão da conciliação. O desembargador Zé Luiz é o coordenador dessa iniciativa no nome do tribunal, conta com a ajuda do colega Alexandre Abreu, que tem um trabalho nessa área muito significativo. E isso tem favorecido muito e melhorado bastante a posição do nosso tribunal no ranking nacional em termos de produtividade. Nosso tribunal é um dos mais produtivos do país. Nós agora, recentemente, fomos premiados com o selo ouro do Tribunal de Justiça, né? Estamos agora, nesse ano, trabalhando com a perspectiva do selo diamante. Nunca um tribunal de médio porte foi premiado com o selo diamante. Estamos batalhando por essa certificação, que é uma demonstração inequívoca de que estamos no caminho certo, né? Gastando com responsabilidade,
com atenção ao primeiro grau, com atenção ao segundo grau e buscando sempre atender o cidadão da melhor forma possível. Ok. Maravilha, não é, Ida? Só boas notícias. Eu falo investimento, né? Nós, daqui a pouco, nós vamos voltar a conversar com o juiz Cristiano Simas, falando mais sobre planejamento estratégico. E você pode tirar sua dúvida sobre assuntos da Justiça pelo telejudiciário, é o 0800 707 1581. E o que é melhor, sem pagar nada, é só ligar para o 0800 707 1581. No último bloco do Justiça Cidadã, a melhoria da comunicação do Poder Judiciário, seja internamente ou com o mundo exterior. O juiz Cristiano Simas vai falar mais sobre o uso das novas tecnologias na atual gestão do Poder Judiciário. É depois do intervalo. Já estamos de volta com o último bloco do programa Justiça Cidadã de hoje, que entrevista o juiz Cristiano Simas, coordenador de Planejamento Estratégico do Poder Judiciário do Maranhão. A atual gestão do Tribunal de Justiça, que tem como presidente o desembargador Joaquim Figueiredo, vem mudando o contexto gerencial com planejamento estratégico. Isso resultou em implementação de novas tecnologias. Doutor Cristiano, o que tem sido feito para melhorar a informação e a comunicação interna e externa do tribunal? Veja, nós já assimilamos há um bom tempo, digo nós, Poder Judiciário, que o papel das redes sociais na vida do cidadão, né? Na última eleição presidencial, por exemplo, ficou muito claro a força das redes sociais no dia a dia das pessoas. Com certeza. Né? E o Poder Judiciário tem se notabilizado pelo uso dessas redes sociais no sentido de divulgar as ações, divulgar os trabalhos que são realizados. Né? Eu posso citar, por exemplo, casamento comunitário, que é uma medida maravilhosa, capitaneada pela Corregedoria, o desembargador Marcelo, tem viajado às comarcas para realizar os casamentos comunitários. Quase que sempre esses casamentos são divulgados pelas redes sociais, as pessoas aderem aos casamentos porque leem a notícia nas redes sociais. Né? Então, isso é o futuro. Na verdade, nós temos que entender que cada vez mais a nossa vida vai se virtualizar. E o Poder Judiciário não pode ficar à margem dessa realidade. Né? Então, nós temos investido maciçamente no parque tecnológico, na modernização das comarcas. Hoje, todos os fóruns do Maranhão, o parque tecnológico é um parque tecnológico extremamente atualizado, né? Não há mais computadores antigos nas comarcas, a grande maioria, quase que a totalidade, já foi atendida por essa iniciativa. O PJE, por exemplo, que é uma iniciativa extraordinária do CNJ, já funciona hoje no Maranhão em 93% das comarcas. Quer dizer, o advogado de São Luís ele pode peticionar, por exemplo, um processo na comarca de Imperatriz, sem ter que se deslocar à comarca de Imperatriz. Isso é extraordinário. Isso é algo que, sem dúvida alguma, traz um ganho ao cidadão robusto no que se refere à busca pela tutela jurisdicional. Né? Então, nós temos investido muito nisso. Eu vou só colocar um adendo aqui, porque a gente que trabalha na assessoria de comunicação, né? E o senhor está falando de redes sociais, só para ratificar o que o senhor está falando, nós fizemos um levantamento agora, no mês de maio, das postagens que foram feitas no Twitter, só da Corregedoria, e chegamos a 84 mil visualizações, só no mês de maio. Né? Já é produto desse trabalho que está sendo feito. Eu até posso trazer também um testemunho. Como eu sou coordenador do planejamento estratégico, eu sou coordenador da GPJ, da gratificação e produtividade judiciária. E os setores de comunicação do Tribunal e Corregedoria têm metas a serem cumpridas. E as metas dos setores de comunicação são cumpridas de forma incrivelmente abundante. Quer dizer, nós temos metas que são cumpridas 3, 4 vezes ao longo do ano. Né? Isso demonstra a utilização das redes sociais como instrumento de divulgação. E vale a pena frisar também, doutor, que hoje... a Rádio Web também, a Rádio Web, que é vista em países do mundo inteiro. A transmissão das sessões do Pleno ao vivo, pela Rádio Web. Quer dizer, isso é uma demonstração de transparência, uma demonstração que o Poder Judiciário quer se mostrar à sociedade. Com certeza, o próprio programa Justiça Cidadã aqui, que não quer, na parceria com mais um canal de comunicação, né? Um órgão hermético, como era antigamente, que não se tinha acesso. Hoje, qualquer cidadão, pela internet, pelo rádio, tem acesso às informações. Com certeza. Né? Isso, além de demonstrar o nosso desejo de democratizar a justiça,
nós estamos mostrando o que fazemos. Não há forma mais correta, mais robusta de fiscalização do que o escrutínio público. E o judiciário se abre à sociedade. Isso é importante. O senhor falou agora há pouco, a gente fez um levantamento rápido aqui sobre rede social, sobre a comunicação hoje do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, e o senhor falou sobre a gratificação, né, o conjunto de metas de produtividade. Eu queria que o senhor falasse para a gente quais são os ganhos para a Justiça e para a comunidade com relação a isso. Veja só, o Conselho Nacional de Justiça, ele estabelece uma série de metas a serem cumpridas pelos tribunais. São metas que demandam uma maior produtividade, uma maior organização administrativa, e isso impacta de maneira substancial no tempo de tramitação dos processos. O Tribunal de Justiça, todas as metas locais são alinhadas com as metas nacionais. Ou seja, o servidor do Tribunal de Justiça, ao cumprir uma meta, por exemplo, da Corregedoria ou da Presidência do Tribunal de Justiça, pela GPJ, ele está ao mesmo tempo cumprindo uma exigência nacional. Isso tem contribuído de sobremaneira não somente para melhorar a imagem do nosso tribunal a nível nacional, que é um dos mais produtivos, mas também para garantir uma maior celeridade da tramitação dos processos. E isso tem se mostrado de maneira muito clara ao longo dos anos. Doutor Cristiano, e a introdução dessas novas ideias da administração gerencial, né, no judiciário, trouxeram que tipo de mudanças no perfil do juiz e em relação à transparência também? Bom, hoje o formato do Poder Judiciário ele está mudando, né? Aquele formato tradicional de um juiz, com secretaria, com vários servidores, isso está mudando. Na verdade, hoje o PJE ele acaba mudando um pouco essa visão. Nós trabalhamos hoje, por exemplo, com secretarias digitais únicas, né? Ou seja, no futuro bem próximo, nós teremos apenas juízes em seus gabinetes. Não existirá mais a secretaria de determinada vara, isso vai acabar. Nós teremos secretarias digitais únicas que vão, entre aspas, regionalizar o cumprimento dos mandados, das decisões de várias varas ao mesmo tempo. Isso já ocorre no Maranhão e, assim, se vocês fizerem um levantamento quantitativo, é extraordinária a produtividade. Eu estou falando aqui de 20, 30, 40 mil decisões cumpridas em um curto espaço de tempo. Isso é algo notável e a gente tende a evoluir. Agora, no tocante à celeridade processual, né, os juízes agora eles têm que se adaptar e começar a trabalhar não somente com gestão de processo, mas gestão de pessoas, né? Nós temos hoje que formar juízes gestores. Ele tem que saber priorizar aquilo que é mais importante, aquilo que... Na verdade, todo processo é importante, mas existem alguns processos que demandam uma apreciação muito mais rápida. Por exemplo, as liminares, né? Uma pessoa está com problema de saúde, precisa de um tratamento, né? E obviamente, isso tem que ser atendido no curto espaço de tempo, a pessoa não pode esperar. Então, os juízes estão sofrendo uma mutação. Saem de uma visão tradicional, em que o juiz ficava encerrado no gabinete, enfurnado no gabinete, cercado de processos físicos, e hoje ele está num gabinete que só tem uma tela de computador e o sistema está lá avisando, olha, você tem tantos processos com urgência aqui para despachar, você tem que despachar esses processos com urgência. E o reloginho está contando, e as ações estão entrando. O advogado hoje, por exemplo, no PJE, no método tradicional, em média um processo demorava 3 dias entre o protocolo e chegar na mesa do juiz. Em média, 2 a 3 dias, porque ia para a secretaria, ia ser autuado, numerado, organizado. Às vezes, no mesmo dia, entram 10, 15, 20 ações. Com o PJE, é instantâneo. O advogado dá o comando de protocolo, já cai na caixa do juiz. Quer dizer, é algo fabuloso, né? E isso é uma decorrência da própria evolução. Hoje mesmo, por exemplo, estamos comemorando 50 anos da chegada ao homem à Lua, né? O meu celular, por exemplo, ele é 600 vezes mais rápido do que todos os computadores que possibilitaram a chegada do homem à Lua. Veja que a evolução ela é exponencial. E nós temos que acompanhar essa evolução. Se a gente pegar 50 anos, é muito pouco, né? Para toda essa evolução que a gente conseguiu chegar na tecnologia. Nós temos hoje no Brasil, em média, tramitando mais de 80 milhões de processos físicos. No Maranhão, tramitam mais de 1.050.000 processos físicos. No Tribunal de Justiça, tramitam 47 mil processos físicos e virtuais. Vejam que o volume é assustador. Se nós não criarmos métodos alternativos de resolução dos conflitos, se nós não investirmos pesadamente em infraestrutura, em tecnologia,
como, por exemplo, a virtualização dos processos, que já está ocorrendo nas comarcas. O presidente e o corregedor assinaram uma portaria conjunta agora recentemente, que permite que as próprias comarcas possam virtualizar os processos físicos. Nós não daremos conta da demanda. A grande novidade é que o CNJ transformou como política institucional a modernização do seu parque tecnológico. Então isso tem favorecido muito que se alcance, talvez em 10, 15 anos, um patamar, talvez não o ideal, mas razoável no que se refere à infraestrutura e à tramitação dos processos. E, doutor Cristiano, como é que o senhor avalia esse novo contexto na justiça, né, adaptada, né, ao planejamento estratégico, investindo em tecnologias? É um caminho sem volta. Na verdade, nós não temos alternativa, porque a sociedade evoluiu. Hoje muito pouco vai ao banco, né? Por que na justiça não pode ser assim? Né? A pessoa da sua casa ter acesso a seu processo, poder protocolar a sua ação, o advogado, e lá na sua casa ela acompanhar a tramitação do processo. Tem um ponto interessante que talvez as pessoas não saibam, né? Existe um serviço no Tribunal de Justiça muito interessante, é o PUSH. Ou seja, a pessoa vai no site do tribunal, ela tem um processo tramitando em determinada comarca ou vara. Ela cadastra o seu nome e esse processo. Todas as vezes que esse processo for despachado, ela recebe no e-mail dela um aviso. Uma notificação. Uma notificação. Ela não tem que ficar consultando todo dia. Entendi. Né? E pouca gente usa isso. Então nós estamos construindo uma cultura digital. Ora, nós já temos a cultura digital do dia a dia. Com certeza. Por que não a cultura digital do Poder Judiciário? Com certeza. Tá certo. Eu gostaria que, com essa conversa aqui, a gente encerrasse e o senhor fizesse as suas considerações finais. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, dizer para vocês que é uma alegria muito grande. Falar sobre planejamento é algo que me estimula muito. Eu sou apaixonado pelo que faço. Apesar de estar já quase 2 anos no planejamento, já sinto saudade da minha vida de juiz, fazendo audiência, julgando os processos. Mas é muito gratificante trabalhar com uma gestão, em especial com o desembargador Joaquim, uma pessoa que, apesar de ser um juiz que já tem mais de 30 anos no Poder Judiciário, mas é uma pessoa que tem a mente aberta para novas ideias, uma pessoa que ouve as pessoas, ele incentiva muito essa produção criativa, né? E a gente tem conseguido muito êxito nisso. Então, assim, é uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês esse entusiasmo que nós sentimos no dia a dia da gestão. Ok. Muito obrigada pela sua participação em nosso programa, doutor Cristiano. Eu agradeço. Então termina mais uma edição do Justiça Cidadã, uma produção do Judiciário do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. Semana que vem tem mais uma edição com um assunto de interesse público. Até lá! Aproveite a semana. Tchau, tchau.